Tudo começa na forja da fábrica da Beta de Sulmona, na região de Abruzzo. Depois de mais de 70 anos de pesquisa e experiência, o aço selecionado tem características únicas. Após a sua chegada, a matéria-prima é submetida à análise dimensional, química e metalográfica. As barras de aço são divididas em frações. As peças são limpas com o jato de areia para remover todas as impurezas residuais do processamento do aço, pois poderiam penetrar no interior do metal durante as fases posteriores. A forja de Sulmona fornece aquecimento, laminagem e estampagem com malho. Carregadas em um elevador automático, as peças de aço entram uma por uma em um forno de indução que aquece a uma temperatura de 1250 graus Celsius. De fortes e resistentes, elas se tornam dúcteis e maleáveis e podem então tomar a forma desejada. O laminador dará a cada peça uma forma alongada e já reduzida a diferentes diâmetros, de modo que a quantidade de metal fique nos pontos exatos para formar a chave. Uma atmosfera de nitrogênio protege a pureza do aço contra o oxigênio ao redor, que poderia causar queimaduras e escórias. O laminador dirige as peças moldadas para uma máquina de impacto, o malho. Com sua força, o material quente é comprimido violentamente entre dois moldes, realizando as figuras que se quer obter. Os moldes são sempre mantidos a uma temperatura constante para evitar o choque térmico e garantir a precisão. Alinhar, posicionar corretamente as peças laminadas com os moldes e controlar o malho exige níveis de concentração, sensibilidade e destreza que só podem ser alcançados depois de anos de experiência. Quando o produto é criado, os projetistas da Beta em Sovico traduzem as ideias em desenhos e, da realização de um modelo tridimensional de uma ferramenta, conseguem gerar os comandos que fazem com que as máquinas fabriquem os equipamentos necessários. Uma máquina de fresar de alta velocidade modela os moldes e restaura os usados. O frequente controle dimensional das peças forjadas permite determinar, na fase de estampagem, a substituição imediata dos moldes consumidos para garantir a máxima precisão. Após um lento arrefecimento, a operação seguinte é executada. O tamanho correto das peças forjadas é verificado. As rebarbas de excesso de material geradas pelo malho na fase de deformação são eliminadas. A forma da chave combinada beta, conhecida como 42, já é definitiva. Em seguida, um teste dimensional. Depois de uma limpeza superficial, as chaves em estado bruto são transferidas para o estabelecimento de Sovico para concluir o processo. Aqui as chaves são esmerilhadas. Antes, essa operação era feita manualmente. Há anos, robôs antropomorfos, que utilizam correias abrasivas, corrigem o perfil externo para eliminar a rugosidade gerada pelo puncionamento e tornam a superfície uniforme. O Departamento Técnico e de Ferramentas estuda e realiza constantemente sistemas cada vez mais inovadores, além de garantir a máxima eficiência das máquinas em todas as fábricas da Beta. O processo de robotização passou do carregamento manual à completa automação. Mas será um controle humano que marcará de forma consistente o respeito aos padrões. Para tornar as superfícies que entram em contato com as mãos atraentes e ergonômicas, é realizado um polimento por tambor, pedra de pórfiro, água e abrasivos, com rotação lenta que alisa todas as superfícies. A peça, após este tratamento em grandes barris, também é chamada de barrilhagem. Uma prensa hidráulica com as devidas marcas de cunhagem imprime a marca e a medida. Uma broca multi-eixo executa a perfuração de precisão do lado luneta.
O departamento de usinagem controla o comprimento integral das tolerâncias, da chamada superfície de operações, para um acoplamento posterior correto da ferramenta com o parafuso. Uma ferramenta modelada chamada mandril de usinagem, inserida dentro do furo e puxada para baixo, cria o perfil dodecagonal da ferramenta. O processamento da boca aberta ocorre da mesma forma, usando o mandril para a parte externa. Com os devidos calibres de controle, obtém-se o correto desempenho e as tolerâncias dimensionais. O protagonista do tratamento térmico do beneficiamento é mais uma vez o fogo. Depois de ter feito com que o aço se torne maleável e pronto para ser trabalhado, agora irá conferir dureza, resistência e tenacidade em duas fases. As chaves, bem ordenadas em cestos metálicos, são introduzidas no forno de têmpera até atingirem a temperatura de 850 graus Celsius. O metano associado a uma temperatura elevada gera um gás que protege as peças contra a oxidação. O metano associado e a fase de têmpera proporcionam dureza e resistência ao metal. As chaves são, então, imersas em um banho de óleo de forma abrupta, arrefecem rapidamente e se tornam muito duras e resistentes, mas não suficientemente elásticas. Depois de uma lavagem cuidadosa, são novamente aquecidas a 360 graus no forno de revenimento e, depois de arrefecimento lento a 180 graus, ganham dureza, ou seja, a capacidade de resistir a impactos e tensões. Assim, a transformação estrutural do aço está concluída. Matéria-prima e tratamento de beneficiamento são os principais fatores de qualidade de uma chave. O controle da estrutura final do aço é fundamental e é feito antes das fases finais, o que irá melhorar a estética e a resistência ao impacto e à corrosão. Em grandes recipientes que vibram, a ação combinada de aditivos químicos e pastilhas de cerâmica dão um polimento perfeito em todas as superfícies das ferramentas, que são magneticamente separadas das pedras. As chaves estão agora prontas para o acabamento. No tratamento galvânico, através de um processo eletrolítico, se deposita uma fina camada de material para adicionar à chave as qualidades que faltam no aço. Em particular, níquel e cromo melhoram a estética e oferecem resistência contra corrosão, intempéries e substâncias agressivas com que a ferramenta estará em contato durante a sua longa vida. Uma inspeção visual cuidadosa avalia as eventuais imperfeições estéticas. Antes que a chave possa ser vendida, ainda precisa passar por vários testes. A dureza deve ser sempre maior do que as especificações da ISO. O microdurometro testa também a descarbonetação, ou seja, que a fase de beneficiamento não tenha removido muito carbono. A espessura da níquel-cromagem deve ser uniforme e ter as dimensões corretas. No departamento de controle de qualidade são simuladas as condições de uso mais severas. A chave é submetida a um teste de torção que nem sequer é exigida pela regulamentação em vigor. Teste de torção estática e teste de torção dinâmica. Imergindo as chaves em atmosfera salina, é possível verificar a resistência à corrosão. Outro teste da resolução verifica a manutenção dos padrões de qualidade beta para cada lote, que sempre foram mais altos do que é exigido pelas normas internacionais. A esse ponto, a chave combinada beta pode ser embalada e disponibilizada em estoque. Depois de 10 controles em um total de 24 fases, a chave combinada artigo 42 beta está pronta para ser vendida em todo o mundo.